Hoje vou falar da minha primeira leitura do ano. Vamos lá? Oi gente, bem-vindos de volta. Eu sou a Nathalie Guerart e esse aqui é o Natividade, nosso canal para falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. Como eu disse para vocês no vídeo sobre a retrospectiva de 2018, em 2019 eu quero ler mais. Não só porque ler é uma delícia e eu amo muito, mas porque acaba sendo uma ferramenta muito importante para quem trabalha escrevendo, sejam autores, sejam tradutores. Eu quero ler mais autor nacional, eu quero ler autores estrangeiros sem ser americanos também, porque acaba que a gente tem acesso a muita literatura de língua inglesa e não pouca diversidade, porque tem muita diversidade, mas eu me interesso por autores de outros países também. E outra coisa, eu também acabo lendo muito em inglês, porque no meu trabalho, né, o dia inteiro lendo em inglês. Então, gente, eu vou confessar pra vocês, eu sou uma consumista de livros, assim, eu tenho uma pilha de livros para ler, que eu já comprei, e tenho uma fila de livros no Kindle também, que eu já comprei ainda por ler. Então, mesmo eu não tendo lido tanto no ano passado quanto eu gostaria, eu tenho muita coisa para ler e muita coisa legal que eu realmente quero ler. Essa minha primeira leitura de 2019 meio que foi uma surpresa para mim, porque aconteceu uma coisa comigo que como se um livro me seduzisse na livraria. Já aconteceu comigo umas 3 vezes de livro me escolher, em vez de eu escolher o livro. Então assim, eu tava no aeroporto esperando lá o meu voo, que eu fui lá visitar o meu irmão. Aí eu fiquei lá na livraria, eu gosto muito de ver o que está sendo oferecido, quais os títulos eles escolhem. Eu vou lá também procurar livros que eu já traduzi para ver se estão sendo oferecidos. Encontrei um, o No Ritmo do Amor, vou deixar a foto aqui para vocês. Então, tira livro de prateleira, coloca livro em prateleira, lê quarta capa, abre e tudo. E aí eu me deparei com este livro aqui, O Laços, do Domenico Starnone. E aí eu peguei esse livro porque logo de cara essa capa aqui me seduziu muito. Você vê que o principal elemento da capa realmente é a fotografia. Você vê que o título foi colocado aqui na vertical para tentar causar o menor ruído possível nessa foto. A logo da editora tá aqui, que é a editora Todavia. E aí eu peguei esse livro, comecei a olhar, li aqui a quarta capa e vi aqui que o nome do tradutor tá aqui na quarta capa, então isso para mim já foi um plus. E aí comecei a ler, vi que era um autor italiano. Há muito tempo que eu quero ler autores italianos. Eu tenho aqui no meu Kindle, eu já comprei 3 livros da Helena Ferrante e ainda não li. Na verdade, já comecei a ler. E aí eu abri o livro e vi também, olha só, gente, que lindo aqui, a segunda e a terceira capa aqui atrás da orelha. Então assim, você vê que tem um cuidado editorial muito, muito legal. E aí li o resumo, é um assunto que me interessa, é um drama familiar e eu não consegui resistir, gente. Eu botei o livro na prateleira, dei mais uma volta e falei assim, gente, não vou conseguir, vou comprar esse livro. E como ele é bem fininho, tá vendo? Ele tem 100 e poucas páginas, 142 páginas. Deixa eu ver se o Caderno Zero tá contando aqui a paginação. Então ele tem 142 páginas. E aí eu falei assim, é um voo curtinho, né, até Viracopos. Então assim, vou começar a ler durante o voo. Beleza. Comprei o livro de impulso, porque eu não consegui deixar ele para trás, assim. Então foi assim, o objeto livro que me seduziu muito. Essa coisa assim do objeto livro me seduzir já aconteceu comigo 3 vezes, essa foi a terceira. Depois, se vocês quiserem, eu conto as outras 2 que são bem interessantes também, mas vamos voltar aqui para esse livro. A primeira coisa que me encantou nesse livro aqui foi a introdução da Jhumpa Lahiri. Eu não conhecia ela, depois eu fui pesquisar quem era essa pessoa, né? Eu sabia que ela tinha traduzido esse romance para o inglês, e aí eu até achei engraçado a introdução ser da tradutora do inglês e não do tradutor para o português. E aí depois eu descobri que ela é uma autora bem reconhecida,
nasceu na Inglaterra, foi criada nos Estados Unidos, tem várias obras, inclusive disponíveis em português e até no Kindle Unlimited, que eu fui pesquisar. Então, assim, eu pretendo ler alguma coisa dessa autora esse ano também. E aí, nessa introdução que eu comecei a ler, eu fiquei muito encantada de ver, assim, o tradutor ter voz. Porque, embora ela seja uma escritora reconhecida e tudo, nessa introdução, ela falou como tradutora. E ela escreveu aqui uma coisa que eu achei tão legal e que eu marquei aqui para vocês, para ler para vocês. É libertador não ter que inventar nada. Porém, estou presa a um texto já existente e, portanto, ciente de um maior senso de responsabilidade. Não há nada para inventar, mas tudo para acertar. Há o desafio de transplantar para a língua algo que já floresce com muita beleza em outra. Gente, coisa mais linda isso! Fiquei encantada com isso e vou usar bastante esse quote dela. Mas depois que eu acabei de ler o livro, eu também descobri mais 3 coisas muito interessantes sobre ele. A primeira coisa é que esse livro ganhou um prêmio chamado Bridge Prize, que é um prêmio que é dado para algum romance italiano que depois é traduzido para o inglês. A segunda coisa é que o Domenico Starnone, ele é o autor prestigiado lá na Itália, conhecido. Esse é o 13º romance dele, embora seja o primeiro a ser traduzido aqui para o Brasil. A Todavia lançou, no final de 2018, um segundo romance dele, que é o Assombrações, que já está na minha lista de leituras, mas eu vou ler um pouquinho mais pra frente. Afinal de contas, eu acabei de me deliciar com esse aqui. A terceira coisa muito interessante sobre esse livro é que existe, eu nem sabia disso, porque como eu ainda não tinha lido a Helena Ferrante, eu não sabia, mas a Helena Ferrante é um pseudônimo de algum autor que quer se manter no anonimato por algum motivo. Eu não fui muito a fundo no assunto, mas eu fiquei sabendo que um dos autores, um dos nomes cogitados para ser a Helena Ferrante é o Domênico, ou a esposa dele, que é uma tradutora. Então, assim, o nome dele tá aí em alta e tudo, e achei muito legal a Todavia trazer esse autor para cá. Eu não conhecia Todavia, eu fiquei encantada com o trabalho que eles fizeram nesse livro, eu amei a tradução. Vocês podem falar assim, ai Nathalie, mas como você pode dizer que a tradução é boa? Você não fala italiano. Então, eu não tenho como avaliar as escolhas que o tradutor fez palavra por palavra, mas o que eu posso dizer para vocês é que esse texto está belíssimo, ele está muito bem redigido em português, é uma delícia ler, realmente parece que ele foi produzido originalmente em português. Então a tradução do Maurício Santana Dias, assim, tá muito boa. Eu acho que ele também faz as traduções da Helena Ferrante, eu não sei se são todas, mas tá aqui, e eu vou mostrar aqui para vocês os créditos, está aparecendo direitinho. A Todavia coloca os créditos no final do livro, aparece aqui todo mundo que trabalhou no livro. Inclusive, eu achei muito legal que eles dão um crédito da tradução da introdução, que estava escrita em inglês, então não foi o Maurício que fez. Quem fez foi o Rafael Mantovani. Então estão aí, vocês viram aí os créditos que a Todavia deu para todo mundo aí. Eu acho isso muito legal. Polêmicas à parte. Vamos falar do que interessa. Já falei aqui do objeto livro em si, né, da beleza dele, dos créditos e tudo, do cuidado editorial aí da Todavia. E agora eu quero falar do livro em si, tá? Esse é um drama familiar, né, que envolve pouquíssimos personagens. E é um romance que aborda assuntos como casamento, abandono, traição, reconciliação e sofrimento, gente, muito sofrimento. Mas não é aquele tipo de sofrimento que você lê e que você chora rios de lágrimas e tudo, aquela coisa. É um sofrimento diferente, é um sofrimento angustiante, que dói na alma e que é uma coisa que, vamos chamar assim, entre aspas, de corriqueira, porque é uma coisa que pode acontecer em qualquer família, em qualquer época. Embora essa traição e esse abandono ocorram na década de 70, em meados da década de 70, é uma história que todo mundo já viu de alguma forma na família do vizinho, na própria família, na família de um amigo. Enfim, são coisas que acontecem na vida.
E eu acho que isso foi o que mais me tocou, porque ele escreve magistralmente sobre um acontecimento banal, no sentido de que pode acontecer com qualquer pessoa e que acontece aí todo dia, o que a gente mais vê é história de traição e tudo. Algumas viram tragédias e outras não. Enfim, e esse sofrimento angustiante, ele permeia toda a narrativa, né? O livro é dividido em 3 partes, cada uma delas contada sob a perspectiva de um personagem que foi profundamente afetado por essa traição e por esse abandono. A gente tem pouquíssimos personagens aqui, como eu disse para vocês, eu consegui listar 7 só. Os principais são o marido e a mulher, né? A Wanda e o Aldo. Você tem os 2 filhos do casal, que é o Sandro e a Ana. Você tem um casal aí de trambiqueiros que dão um golpe no Aldo no início da segunda parte do livro. A gente tem um vizinho que tem uma participação bem pequena e nós temos um gato. Esses são basicamente... mentira! E nós temos a amante também, que é a Lídia. Só falam sobre ela e ela sempre é apresentada como uma mulher elegante, educada, jovem e bem resolvida, assim, à frente da época dela. Me pareceu ser uma pessoa assim bem independente, que sabia o que queria e o que não queria. E é basicamente isso, tá? A história não é contada de uma maneira linear, tá? A história, ela vai pro passado e vai pro presente, e a gente vê essas alternâncias aí, e nós temos o ponto de vista de 3 personagens, como eu já disse, que foram muito afetados por essa traição do Aldo e esse abandono. Então, a primeira parte do livro, ela é bem angustiante, porque ela é constituída de cartas que foram escritas na época da separação, e aí a gente descobre, através dessas cartas, que o Aldo simplesmente avisou para a mulher que estava ficando com uma mulher. No primeiro momento ele diz que era uma coisa sem importância, mas um tempo depois ele diz que não consegue mais viver sem essa mulher, que é a Lídia. E ela fica escrevendo cartas insistentes e apelando para que ele volte a ter um bom senso, para que ele pense na família que ele constituiu e nos filhos que eles tiveram juntos. Ela fala sobre problemas financeiros, ela fala sobre problemas sentimentais, ela fala sobre o descontrole emocional dela, sobre como tudo aquilo afetou a vida dela, e você percebe ali de uma forma muito angustiante, assim, o sofrimento dessa mulher que dedicou a vida àquele casamento. Quando eles se separam, acho que eles estão com uns 10 ou 12 anos de casado, uma coisa assim. Então, em um dos trechos, ela descreve o sofrimento dela da seguinte forma: entende que é como se tivesse enfiado uma mão na minha garganta e puxado, até arrancar o que eu tenho no peito. Então, assim, você lê o sofrimento dessa mulher e é uma coisa assim quase que visceral mesmo. No segundo livro, há um salto pro futuro, né, o presente da história, que já são os 2 na velhice, com 70 e poucos anos. Eles estão juntos, então a gente percebe que houve uma reconciliação. E quem nos conta essa parte da história é o Aldo, e começa contando que eles estão planejando fazer uma viagem para uma região de praia, de férias. E aí ele conta sobre os preparativos, que os filhos vão se alternar para cuidar da casa e do gato. E ele conta um pouquinho antes de sair de férias, ele cai no golpe de 2 trambiqueiros, primeiro um, depois outro. Ele fica na dúvida se eles estão trabalhando juntos ou não durante toda essa segunda parte. E aí ele descreve o casal, isso é bem interessante para mim, ele descreve o casal da seguinte forma, olha só como que ele se vê. Vivemos juntos há 52 anos, um longo fio de tempo novelado. Wanda é uma senhora falsamente enérgica de 76 anos. Eu, um senhor falsamente distraído de 74. Ela organiza a minha vida desde sempre, sem disfarçar. Eu sigo suas instruções desde sempre, sem protestar. Então, o que acontece aqui? Você vê, para mim, a palavra que salta é o falsamente, né? Ele descreve os 2 assim, é como se eles estivessem vivendo uma fantasia. Eu acho que aqui é a primeira dica de que essa reconciliação
tem alguma coisa de estranha aí. E aí eles saem de férias e tal, e quando eles voltam para casa, eles se deparam com o apartamento deles, gente, todo revirado, assim, coisas quebradas, como se tivesse sido, assim, realmente depredado. E eles descobrem que nada foi roubado, que causa um estranhamento neles. Como eles não tinham muita coisa de valor, eles acham que as pessoas que invadiram fizeram isso mesmo para sacanear mesmo, por raiva, por picuinha, por não terem achado nada assim de muito valor. E aí eles começam a tentar botar um pouquinho de ordem na casa, eles vão fazer o BO, e é nessa hora que entra o vizinho, né, que a Wanda vai procurar esse vizinho, ele vai com eles até a delegacia, enfim. E aí o Aldo, ele começa a ficar preocupado de que a Wanda possa descobrir algumas coisas que ele guarda, que remetem àquele momento da traição. Eu acho que eles ficam separados por uns 4 anos. E aí ele começa a querer botar um pouquinho de ordem no escritório dele. Ele vai procurar umas fotos e ele não encontra. Ele fica com medo de estarem espalhadas e ela se deparar com aquilo e aquilo despertar o sofrimento dela. Porque uma coisa que fica muito, muito clara é que ele tem consciência do sofrimento que ele causou e que ele ainda causa nessa mulher. E esse sofrimento permeia toda a história, e quando eles resolvem reatar o relacionamento por uma série de motivos, que aí vocês têm que ver para descobrir, que perpetua um sofrimento, né? Aquela ferida, ela nunca cicatriza, né? Porque aquilo ali, aquele período que ele viveu longe, tá ali o tempo todo lembrando eles. Então, sempre que a Wanda se sente insegura ou ela se sente quando as suas vontades não são feitas, aquilo aflora de novo nela. Então, assim, é uma coisa constante e que afeta muitos filhos também. Para vocês terem uma ideia, todos essas marcações que eu fiz aqui são de coisas que remetem ao sofrimento da Wanda. Por exemplo, Aldo diz assim: mas nunca tive força de confessá-lo a Wanda, o que me tornou ainda mais responsável por sua ruína. Quer dizer, ele sabe que ele arruinou a vida dessa mulher. Aldo falando aqui da Wanda. Ele com os 3 filhos, né, tentando viver nesse momento de separação, ele falou assim: deveríamos aprender a estarmos juntos só nós 3, nos organizarmos fora do velho quarteto, mas não éramos capazes. Sentíamos sua presença como uma ameaça. Não que ela quisesse nos fazer mal, temíamos sobretudo a ameaça da sua dor. Então, essa dor da Wanda, ela está sempre presente, e tanto o marido quanto os filhos, eles têm medo desse sofrimento e eles acabam fazendo de tudo para que ela não sofra, não percebendo que isso perpetuava o sofrimento não só dela, mas deles também. E por fim, nós temos a terceira parte, que é muito interessante. Eu acho que o autor conseguiu fechar esse romance de uma forma maravilhosa, me deixou muito satisfeita, que foi sob o ponto de vista da filha, já com 40 e poucos anos. Ela estava com relações cortadas com o irmão, e aí eles retomam, ela procura o irmão para eles de repente retomarem o relacionamento deles depois de muitos anos. E na conversa deles surge realmente o episódio da separação, como que aquilo afetou cada um deles. A Ana era muito pequena, então ela não lembra de muitas coisas. E aí o Sandro explica para ela algumas coisas, inclusive o episódio do cadarço do sapato, do laço do sapato, que é o que dá nome ao romance. Então essa é uma parte bem interessante. E como todos os membros da família tiveram um envolvimento nesse episódio, então é bem legal. E aí o Sandro explica para ela o seguinte: essa história dos laços envolveu todos nós. Papai voltou pela mamãe, por mim e por você. E nós 3 quisemos que ele voltasse, entendeu? Então aqui fica muito claro, nesse trechinho aqui que eu acabei de ler para vocês, que o Sandro fala para Ana, que eles realmente quiseram isso, eles quiseram essa volta. E para mim fica muito aquela coisa assim, que a gente tem que ter cuidado com o que a gente quer, né? Porque nem sempre, às vezes, o que a gente quer é o melhor pra gente, né? Então houve aí uma forçação para ele voltar.
e eu não sei até que ponto que isso foi o ideal para todos eles. Vocês têm que ler para ver a opinião de vocês. Então, gente, para concluir, eu só posso dizer para vocês o seguinte: eu amei esse livro, foi uma agradável surpresa, fiquei muito feliz de ter sido seduzida pelo objeto livro, porque eu vou dizer para vocês que dentro é ainda mais sedutor do que o objeto livro como um todo. A forma como o autor constrói a narrativa, esse ir e voltar, essa mudança de vozes no decorrer da narrativa, a gente tem uma visão aí de 3 pontos de vista e cada um tem a chance de chegar à sua própria conclusão. E óbvio que cada um chega à sua conclusão com base na história de vida, nas histórias que vocês já conhecem de traição e de abandono e separação. Então vale muito a leitura desse livro. Eu vou terminar o vídeo de hoje com as palavras da Jhumpa Lahiri aqui sobre o livro. Mas o que realmente quero dizer é apenas isto. Abra este livro, leia-o, releia-o, descubra as palavras, a voz, a destreza das mãos desse escritor brilhante. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!